Bem, esta é mais uma conversa a respeito da mais sublime jornada da vida. Seguir a Jesus é a mais sublime jornada da vida, porque todas as experiências são ressignificadas em Cristo Jesus. Em um dado momento, diz que Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. E quem são eles? Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Na nossa última conversa eu falei a respeito da importância da solitude, e hoje eu quero falar a respeito da importância do conviver. Dentre as disciplinas que criamos o espaço para Deus, existe a solitude é uma dessas, mas não apenas a solitude. Não é apenas quando entramos para o nosso quarto e fechamos a porta, criamos espaço para Deus na nossa vida. O espaço para Deus também é criado em comunidade, na nossa convivência. E quando nos referimos à comunidade, não estamos pensando em termos institucionais, uma instituição, uma organização. Estamos falando mesmo dos grupos de convivência, como a família, um grupo de amigos, um pequeno grupo, um grupo de oração. Essas realidades grupais, comunitárias, onde a vida acontece de fato de verdade, onde se dá os embates da vida, onde a beleza da vida é apresentada, como também os seus dramas. E antes da vida em comunidade, como no texto diz, que Jesus antes ele passou a noite orando, depois que ele passou a noite em oração, em solitude, ele escolheu 12 pessoas, 12 discípulos, a quem os designou como apóstolos. Então essa sequência ela é muito didática, porque antes da vida em comunidade, antes do conviver com esses grupos de convivência, é super importante vir a solitude antes. E por que é importante? Porque na solitude, na nossa solidão proposital, em que nos reservamos para Deus, é ali onde nós ouvimos da parte de Deus, onde somos orientados por Deus e onde é reafirmado o amor incondicional de Deus a nós. Devemos sair dessa solitude com o coração cheio do amor de Deus por nós e em nós. Porque quando isso não acontece, quando nós não nos sentimos suficientemente amados por Deus, quando isso não é muito bem resolvido no nosso coração, acabamos por desembocar nos nossos grupos de convivência e começamos a exigir que o outro ofereça a nós aquilo que apenas Deus pode dar, que é o amor incondicional. Então, todo discípulo de Jesus é importante que ele desenvolva esse senso de que é um filho amado de Deus. E isso através da solitude. Porque quando estiver na convivência, no grupo, seja dentro da sua família, seja na igreja que você faz parte, seja num grupo de amigos, ou num pequeno grupo da sua comunidade, não vai desembocar no outro, não vai exigir do outro aquilo que apenas Deus pode dar. Porque amor incondicional, meu irmão, é apenas Deus que pode fazer isso por nós. E essa sensação de que eu sou incondicionalmente amado por Deus. A cruz do Calvário mostrou isso. Apesar de ser quem eu sou, Ele me amou e Ele morreu por mim. E hoje eu sou propriedade exclusiva dEle. Essas compreensões e essas informações, quando elas são cristalizadas, muito bem fundamentadas no nosso coração, não vamos ficar refém do amor do outro. E muito menos vamos exigir que o outro dê a nós o amor que ele não pode dar. Nenhum ser humano pode nos amar de forma incondicional. O amor do outro é um amor falho, é um amor limitado. Por isso
que existe a necessidade em toda convivência de haver o perdão. O perdão é uma disciplina que vai ser exercitada na vida comunitária, em grupos de convivência. Então eu gosto muito da definição do Henry Nouwen, que perdoar é permitir que o outro não seja Deus. O que é perdoar? Perdoar é permitir que o meu irmão, que o meu semelhante, que o meu amigo, que o meu cônjuge, que o meu filho, que o meu pai, que os meus amigos não sejam Deus. Eles não são Deus. Eles vão errar comigo. E como eles são falhos, nessa relação feridas serão abertas. Eles vão me machucar, porque eles não são Deus. Os erros que eles cometem vão causar feridas em mim, vão estanhar a minha pele. Eu carregarei no meu corpo marcas dessas feridas que os meus amigos, que o meu cônjuge, que os meus filhos, que as pessoas com quem convivo geram em mim. Feridas da convivência. São feridas que saram, mas que deixam cicatrizes. Eles não são Deus, eles vão errar comigo, por isso eu preciso perdoar. Também é de suma importância que eu saiba que eu não sou Deus. Então eu errarei com os meus semelhantes. Eu também ficarei em débito com os meus amigos. Eu contrairei dívidas com os meus familiares. Eu não sou Deus. E eu preciso do perdão deles. E eu preciso que eles também permitam isso. Que eu não seja Deus na vida deles. E o ambiente de comunidade, ele é esse ambiente onde a nossa vulnerabilidade é revelada. É num ambiente comunitário, é num ambiente de convivência, em grupos de convivência, onde a fragilidade e a glória humana é revelada. O que há de melhor e também o que há de pior nos seres humanos é revelado nesses grupos de convivência, nesses grupos de proximidade, onde a intimidade, onde a relação, ela não é uma relação institucional, ela não é uma relação funcional, ela se relaciona com seres humanos, pura e simplesmente na sua nudez, despidos de qualquer bloqueio, de qualquer trincheira. Há uma relação entre pessoas. Onde isso acontece, a nossa vulnerabilidade ela fica revelada, porque nesses grupos de convivências é onde a humanidade é celebrada. A nossa humanidade é celebrada, porque ali é onde um conhece a irritabilidade do outro, onde um conhece a fraqueza do outro, ali a gente conhece os erros que os outros cometem, isso no dia a dia. Não tem como você se esconder atrás de um papel, atrás de uma função, porque ali é onde a vida acontece. E é exatamente nesses lugares onde a humanidade deve ser celebrada. E quando nós permitimos que o outro não seja Deus, e que nós conseguimos perdoá-lo por não nos dar um amor completo, é quando começamos a celebrar a vida do outro, a celebrar o dom do outro. Então, a celebração também é uma outra disciplina que é necessária da vida em comunidade e dentro do conviver. Celebrar a vida do outro, celebrar o outro, celebrar o dom do outro. E quando eu falo a respeito de celebrar o dom do outro, eu não digo dessas expressões elogiosas a respeito do que os outros fazem, como parabéns, você canta muito bem, ou parabéns, você é um extraordinário músico, como você toca de uma forma maravilhosa. Não é um show de talentos. A gente não está celebrando os talentos das pessoas.
Os talentos das pessoas são válidos e merecem de fato elogio. Mas quando eu me refiro a respeito de celebrar o dom do outro, é celebrar a humanidade do outro. É celebrar o outro com todas as implicações que o outro traz em si. As suas glórias ou as suas fraquezas. É o outro. A vida do outro me ensina, a vida do outro me inspira. Eu preciso do outro. Ainda que esse outro seja alguém com quem eu não queira sequer conviver. Comunidade, como alguém disse de uma forma muito interessante, comunidade é o lugar onde mora a pessoa com quem você não tinha o menor interesse de conviver. E aí cita, inclusive, dentre o grupo escolhido por Jesus, dos 12, o último, Judas Iscariotes, que veio a ser o seu traidor. Então, dentro de um grupo de 12 pessoas, Jesus estava convivendo com um ali, que seria o seu traidor. Então, veja que, às vezes, dentro de um grupo de convivência, dentro de uma família, existem pessoas com quem as pessoas não se dão, a gente não se dá. Mas isso tem uma finalidade e uma função essencial para a vida. Precisa ser celebrado, inclusive, aqueles com quem não concordamos, aqueles com quem a gente não tem muita harmonia. Tudo isso precisa ser celebrado, porque isso tudo nos favorece. Em grupos de amigos, às vezes, tem aquele sujeito que é o chato, aquele cara que incomoda, aquela pessoa que não favorece muito a harmonia do grupo. Mas note que tais pessoas, essas pessoas que são chatas, essas pessoas que carregam em si alguns conteúdos que nos incomodam, eles têm uma finalidade muito útil na vida. Porque diante dessas pessoas, aquilo que há de pior em mim é revelado. Quando eu estou do lado de gente boa, de gente que eu gosto, boa no sentido de pessoas que eu gosto, o meu melhor é revelado. É muito fácil o meu melhor ser revelado ao lado de pessoas que eu gosto. Mas quando eu convivo com pessoas das quais não gosto, das quais não concordo, que não concordam comigo, aí é o meu pior que é revelado. Aí você começa a perceber o quanto é fácil se tornar intolerante com gente que a gente não gosta, o quanto a gente pode descambar para um criticismo exacerbado com pessoas que a gente não gosta. A gente se torna intolerante. Uma mesma prática feita por alguém que a gente gosta e a gente considera algo normal. Mas se uma pessoa que a gente não gosta faz a mesma coisa, pode ser que a gente acabe por julgar excessivo aquele ato ou mesmo reprovar o ato, não pelo ato em si, mas porque quem fez foi alguém que a gente não gosta. Então perceba que conviver com pessoas que a gente não gosta é muito essencial nas disciplinas cristãs, porque mostra o que há de pior em nós e o quanto eu preciso me resolver, o quanto eu preciso tratar de mim mesmo. Então a convivência com tais pessoas, dentro de um grupo de convivência, de um grupo de amigos, de um grupo na nossa comunidade, isso vai exigir mudanças no meu caráter e mudanças no meu ser, na minha essência. E são sempre as pessoas das quais a gente não concorda muito que faz com que essas coisas não boas dentro da gente sejam afloradas. E aí eu vejo o grande valor de conviver com tais pessoas. Porque eles vão apontando dentro de nós a nossa maldade, a nossa intolerância, a nossa impaciência, a nossa injustiça. E aí isso nos coloca diante do espelho e dizer, olha, não, eu não sou apenas aquilo que pareço ser ao lado das pessoas que eu gosto. Eu carrego conteúdos dentro de mim que precisam ser limitados pela ação do Espírito Santo, pela ação de Jesus Cristo de Nazaré na minha vida, e isso fica muito claro quando eu estou próximo das pessoas que não me querem muito bem. Diante daquelas que têm a ousadia e a coragem de apontar em mim os meus defeitos.
E isso às vezes acontece dentro da própria casa, não é? Quando um filho, quando a esposa, quando o cônjuge ou mesmo um amigo fala a verdade, mesmo em amor, com muito amor, mas fala a verdade, o quanto aquilo você vê nascendo dentro de si coisas das quais não são muito agradáveis e o quanto precisam ser tratados pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, pela ação bendita de Deus em nossa vida. Daí a importância de celebrar a vida humana, de celebrar a condição humana, de celebrar a realidade humana daqueles que estão à nossa volta, porque todos eles são atores principais nessa disciplina de dar lugar a Deus na nossa vida, de permitir com que Deus seja o nosso Deus, seja o nosso Senhor, daquele que chega e dar as suas diretrizes para a nossa vida, todas as vezes que a gente está em convivência. Então, a vida em comunidade, a vida no conviver, na relação de proximidade com os nossos irmãos, nesses grupos de convivência em que a vida se toca, nós percebemos nitidamente a necessidade dessas duas disciplinas do perdão e da celebração. Nós vamos perdoar o outro pelo simples fato do outro não ser Deus, e nós vamos celebrar a vida do outro, nós vamos celebrar o dom do outro, porque nessa convivência, e é muito interessante observar que nesses grupos de proximidade, a função de ser líder e liderado, ela se alterna de acordo com o nosso dom e de acordo com o dom do outro. Na medida em que o dom do outro é manifesto, eu me torno um liderado dele. E na medida em que o meu dom é aflorado, é manifestado, o outro se torna meu liderado. E isso é muito maravilhoso. Nesses grupos de convivência, de proximidade, de relacionamentos, de intimidade, a gente percebe essa função de líder, de ser liderado, não são posições estáticas. Quando Deus se manifesta através dos seus dons, dos dons do Espírito Santo em nossas vidas, a gente percebe, a gente verifica que isso acontece com uma certa naturalidade. É como que a gente está numa reunião, numa conversa e surge um assunto delicado, um assunto difícil, e de repente um dos irmãos tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de orientação, e todos os demais ali se tornam como que liderados daquela palavra, daquela orientação, e ali o que realmente fica estabelecido não é quem é o que tem maior idade, não é o ancião, não é quem está coordenando o grupo, mas é de onde veio a palavra, de onde veio a orientação. E isso se dá na nossa vida comunitária, nos nossos grupos de amigos, nas nossas conversas, nos pequenos grupos, nas reuniões, onde se dá esse tipo de intimidade, de conversa, de proximidade, onde a vida se toca. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos dê a graça de convivermos uns com outros, perdoando e celebrando o dom do outro para a honra e glória do nome dele. Que o Senhor também nos abençoe na nossa intimidade com Deus, quando a gente fecha a porta e ora, que a gente possa se sentir profundamente amado por Ele, para quando de lá sair e conviver com o nosso semelhante, a gente não coloque sobre o outro o pesadíssimo fardo de que o outro tem que me amar com amor incondicional, porque isso nenhum ser humano pode oferecer. E carregando eu o conteúdo divino de que sou por Ele amado, incondicionalmente amado, eu estarei pronto e preparado para conviver com o amor imperfeito dos meus irmãos, dos meus semelhantes à minha volta. Que o Senhor nosso Deus assim nos ajude. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima conversa, se assim Deus permitir.